A gente já sabe, né, que as cortinas fazem uma grande diferença no ambiente. Mas também é importante falar que, além disso, da parte estética, a gente pode trabalhar com as cortinas de forma que trabalhe com a luminosidade, com a acústica e também com a questão visual, né, dando um visual moderno, um visual clean, dependendo do tipo de cortina que você utiliza. Então hoje nós vamos falar das cortinas na decoração. Quais são os tipos de cortinas mais utilizados em quais ambientes e o que você pode utilizar aí na sua casa. Oi, gente! Chegamos no nosso segundo vídeo sobre cortinas e nós vamos falar hoje sobre as cortinas em tecido. Se você não viu o vídeo da semana passada que nós falamos sobre as persianas, você clica aqui que você vai direto para o vídeo. Então vamos lá falar de uma gama de possibilidades que você pode fazer aí na sua casa. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Gente, vamos continuar falando aqui com a Paula, né, um pouco dos tipos, né, Paula, de cortinas de tecido. E nós vamos começar a falar hoje sobre os tipos de pregas para cortinas, os mais usuais, quais são as tendências do mercado, Paula? Então, Lília, a prega do tecido é algo que acaba dando uma característica para esse ambiente. E eu vou te mostrar aqui por quê. Uma prega, por exemplo, que é a prega americana, ela acaba tendo um estilo um pouco mais clássico, um pouco mais romântico. Então, a gente acaba usando mais em salas, num estilo de decoração que peça esses estilos, né? Que atenda esses estilos. A franzida é uma prega neutra, ela entra em qualquer ambiente, ela é a prega, isso é importante também, que mais gasta tecido. Então, para você dar o volume dela, você gasta uma quantidade maior de tecido. E essa prega ela é feita através de uma fita franzidora e que acaba não dando um acabamento estético tão bacana na cabeça da cortina. Então é uma cortina que a gente acaba indicando para quando o cliente tem um cortineiro ou tem um bandô, ou seja, vai ter algum anteparo que esconda, né, essa parte da instalação e essa parte de acabamento da cabeça da cortina. Essa prega aqui é uma prega bem legal, que é a chamada de prega macho. Ela é uma prega mais retinha, então é uma prega que entra super bem em cortineiros que são estreitos, que isso às vezes acontece. A prega americana, ela precisa de um espaço maior, assim como a prega wave que eu vou mostrar para vocês, também precisa de um espaço maior para poder ela fazer a movimentação dela, né? Para ela ter o espaço dela de mostrar a maleabilidade do tecido. E a macho, ela já consegue dar o efeito dela num espacinho mais estreito. É uma prega que a gente usa muito em quarto de casal, quarto de menino, é uma prega mais neutra também. E a wave, que é essa prega ali, eu acho ela mais versátil no seguinte sentido. É uma prega mais moderna, é uma prega mais fluida, né? O nome dela, wave, é por conta de ondas. Ela é uma cortina que sempre está arrumada, então ela sempre está com a prega dela perfeita. E é bem bacana também, eu acho que é uma prega mais contemporânea. E é um tipo de cortina que ela tem um pouco mais de volume, né? Isso. E ela tem uma estética bonita, né? Bem fluida, né? Bem bacana. E aproveitando que a gente está falando sobre os tipos de pregas para cortina, a gente já quer entrar naquele assunto que é muito importante, que às vezes as pessoas até desconhecem, que são as barras, né? Dão um efeito diferenciado. Isso. As barras e as possibilidades de acabamento. Nessa cortina aqui, por exemplo, a gente preferiu fazer uma barra alta, que é uma barra de 40 centímetros, com um pesponto à mão, que traz essa coisa um pouquinho rústica, talvez para uma casa de praia, né, para um ambiente mais rústico. Eu acho que o pesponto à mão ele dá uma valorizada na cortina e deixa ela super chique, super bacana. A gente percebe aqui, gente, que embora seja à mão, ele traz muita delicadeza pro acabamento da cortina, então fica bem bonito, fica bem discreto também esse tipo de acabamento. E assim, a barra com uma cor diferente, né, uma cor que não seja neutra,
também traz uma alegria, traz um toque de cor ao ambiente sem cansar, né? Porque a cortina inteira colorida, ela acaba marcando muito o ambiente, mas quando a gente usa esse recurso na barra, já fica bem interessante também. Você dá o toque de cor na barra, é uma possibilidade. É um tipo de recurso que a gente gosta muito de utilizar nos projetos e tem realmente um diferencial, fica bem bonito e a gente consegue combinar, né, Paula? Um tecido um pouco mais de cor com um tecido mais neutro, mais claro. Não, e aqui a barra de cores diferentes são infinitas possibilidades. Você pode trabalhar com tecido xadrez, com tecido listradinho, com tecido que tem uma estampa, com floral, com várias cores, com liso. Podemos fazer, às vezes, 2 barrinhas de cor diferente. Então, você pode personalizar seu projeto e trazer uma identidade para essa cortina, trazer uma personalidade para ela e cor para o ambiente. Um outro modelo de barra que a gente tem é o que a gente chama da barra nervurada. Essa é uma releitura que a gente faz daquela barra religiosa, não sei se você sabe. É uma barra que tem várias pregas. A barra religiosa acaba ficando uma barra um pouco mais pesada e é um modelo mais comum. E acaba que gasta mais tecido, uma série de coisas. Então, a gente trouxe para a loja, trouxe para o nosso showroom, essa barra que é a barra nervurada, que ela marca, né, faz as nervuras de marcação na barra. Ela traz um toque clássico também, ela traz uma sofisticação, ela traz um acabamento diferente, mas sem gastar mais por isso em tecido. Gente, eu gosto também bastante desse tipo de modelo, que, por exemplo, está utilizando o mesmo tecido, porém dá um diferencial com essas nervuras e fica bem suave, fica bem bonito o resultado final no ambiente. Um outro acabamento que eu queria mostrar para você, Lívia, é o ponto palito, que a gente usa ele tanto no topo quanto na barra, em algumas situações até no topo e na barra da cortina. Usamos muito em quarto de bebê, quando é topo e barra, e enfim, às vezes a gente faz a lateral, muitas vezes esse ponto palito vai até pro próprio enxoval da criança, a gente pega esse aviamento e coloca, e é um acabamento que dá um resultado lindo, né? Ela fica com uma estética diferente, ela cria um detalhe, cria uma personalidade e é bem bacana também. Nessa cortina aqui, além do ponto palito, a gente tem, né, esse viés lateral em outra cor, que também dá um toque de acabamento diferente, né? Aqui a gente se preocupa muito com essa questão do acabamento, de trazer uma identidade, de entender o projeto do cliente, de criar algo que surpreenda esse cliente, então a gente sempre traz, né? Isso é muito importante. E quando a gente faz a composição dos ambientes, a gente sempre depois, né, Paulo, conversa e discute qual a melhor possibilidade para aquele tipo de cliente e traz para o cliente a cortina que atende melhor a sua necessidade, que ele fique de forma satisfeita, que tenha uma praticidade. Então, é muito comum a gente estar aqui sempre conversando e falando um pouco disso. Gente, olha que interessante a barra dessa cortina e os materiais utilizados de acabamento que a Paula vai explicar pra gente agora. Então, Lívia, essa cortina é a cortina da recepção da nossa loja. Eu queria que ela tivesse muita identidade, que ela fosse uma cortina de impacto, então a gente realmente caprichou nos detalhes dela e para o cliente ver como que faz diferença uma cortina com um acabamento diferenciado. A gente escolheu um tom fora do óbvio, que foi um tom já num verde musgo, né? Um verde bem autêntico, mas que não deixa de ser uma cor neutra, porque ele combina com várias cores, né? E escolhemos uma barra toda trabalhada com um trançado de couro natural. Então ela tem o tecido, que é uma gaze verde, ela tem uma barra em lona num outro tom de verde complementar, e a gente criou esse detalhe desse trançado com couro natural e ilhóis. Então, ela é uma cortina assim, super autêntica, super sofisticada, com o trabalho todo à mão desse trançado de couro. Traz para ela, assim, uma beleza única e uma identidade. Gente, na verdade, eu particularmente gostei muito, né, desse resultado que ficou nessa cortina. Ficou um tom sóbrio, né, e deu personalidade ao ambiente, né, Paulo? E trouxe realmente aquilo que vocês desejavam aqui para a recepção aqui da loja, né?
Gente, quando a gente fala em cortinas em tecido, a gente tem uma variedade no mercado, né, Paula? E aí eu estava perguntando até a Paula aqui sobre a questão de alguns tecidos que estão sendo substituídos por outros, né, mais usuais no mercado atualmente, né, Paula? Isso, no caso a gente estava conversando sobre o voal, né, Lília? O voal, ele tem cada vez sendo menos utilizado. É um tecido que acaba, para ele dar um volume na cortina, você precisa gastar muito tecido. E ele é um tecido que, com essas pregas que eu te mostrei, ele não fica tão bonito, porque ele fica muito sequinho, muito sem graça. Ele está sendo substituído pelas gases de linho sintético. Então, são tecidos que ele também tem uma fluidez, tem a transparência, mas ele é melhor estruturado. Então, tem um bom custo-benefício e são os tecidos mais básicos hoje. São esses três aqui que eu tô te apontando, né? Um off, um cinza, um branco. Isso daqui é para quem não quer ter erro, né? É um tecido básico que vai bem em qualquer ambiente, né? Sala, quarto, e no quarto a gente vai falar um pouquinho sobre blackout, escritório. A gente consegue entrar ele como um coringa. E mesmo assim, é um linho sintético, sim, mas dá para trabalhar bastante com ele, né? Ele fica bonito. Sim, aí entram os acabamentos, as barras, né? A barra mais alta acaba pesando um pouco mais a cortina, ele fica com um ótimo caimento, né? Então isso tudo interfere também na questão da escolha do tecido. Eu tô falando isso, gente, porque a gente conseguiu trabalhar, né, Paula, com vários ambientes, né, de uma residência com esse tipo de tecido. Então ficou o resultado final ficou incrível, né, Paula? Isso, mudando o tipo de prega, mudando a altura de barra, mudando os acabamentos, você dá outra cara para cortina utilizando o mesmo tecido, que é um tecido que tem custo-benefício. Então vamos falar agora, gente, de outras opções de tecido que a gente tem para as cortinas. Vamos lá. Isso, Lili, eu separei para você aqui algumas coisas, porque o mundo de opção de tecidos é muito grande. Esses dois álbuns aqui são lançamento, então eu fiz questão de trazer para você, porque entra esses crochês e telados, que tá uma tendência, a gente já viu desde o ano passado, que a gente vem vendo em Casa Cor e mostra de decoração. Sim. São tecidos que eles vão entrar na frente de um neutro como esse, percebe? Dá um efeito bem bonito. Ele dá um efeito de acabamento, de sofisticação. Então, isso é diferente, né? A gente vê aqui diversas cores, com rosé, com cinza, com branco, vários tipos de trama. Bem né? delicada essa trama. Super delicado. Então, isso aqui é uma novidade que já tá no mercado há algum tempinho e que a gente tem. Tem um preto aqui que é lindo, quer ver? Olha esse crochê. Lindíssimo, é verdade. Um preto, muito bacana. E fora isso, são as mais variadas opções, né, de tecido. Os mais estruturados, os mais fluidos, né? Tem também a questão da composição do tecido, que muda bastante, né? Então, por exemplo, aqui na minha mão é uma cambraia 100% linho, né? Pré-amaciada, pré-encolhida, que dá trabalho de manutenção. Então, a gente tem que ter esse cuidado de informar o cliente, né? O que é o produto que ele está comprando, qual a composição desse produto, como que esse produto vai ser tratado na residência dele. Esse aqui, por exemplo, é uma gaze de linho sintético, ele é poliéster. Então, ele já é um tecido que você consegue ir com ele à máquina de lavar roupa. Então, tudo muda também de acordo com a composição do tecido. Em relação às estampas também, que é uma coisa diferente, que não é comum, né? E esse álbum traz algumas estampas. E aí, Paulo, quando a gente fala, gente, em estampas, é bom sempre procurar um profissional para te orientar, porque tem que ter um bom senso de misturas de estampas, saber como que está trabalhando, qual é a sua necessidade, como que o espaço se comporta, né, Paulo? E a gente tem que ter um bom senso aí quando trabalha com estampas. Inclusive, pode ter a mistura de várias estampas, né? Sim, com certeza. A gente tem que pensar que a gente, nessa paleta de cortinas, almofadas, tecidos, roupa de cama, é como se a gente estivesse vestindo a nossa casa, né? Tanto que chama homeware, a roupa da casa. Então, é como se a gente estivesse vestindo a gente tem que combinar, né? Fazer essa ornamentação de todo o conjunto. Então, a cortina, ela vai estar assim,
conversando com uma almofada que vai estar no sofá, ou com o tecido desse sofá, ou com o tapete que vai estar nesse ambiente. Se for um quarto, essa cortina ela vai estar interligada à roupa de cama, ao tapete do quarto, às almofadas que tiver nele. E a gente pode tirar partido dos detalhes dessa cortina para também criar detalhes para esse ambiente, né? Então, um tecido que ele tá no travesseiro, ele pode forrar uma caixa, ele pode forrar alguma prateleira ou algum detalhe do quarto, e ele pode entrar numa barra de uma cortina, fazendo um quarto realmente coordenado e pensado para esse cliente com bastante personalidade, individualidade. Cortinas, tapetes, etc. A gente vê que tem assim, o resultado final fica muito interessante, fica realmente personalizado, voltado para aquele tipo de cliente, né? Exato. Essa parte é muito bacana que você consegue traduzir a identidade do cliente ou o que ele espera de resultado, né? Estético. Você brinca assim, com o sentimento dele de aconchego, principalmente quando a gente fala de um projeto residencial, de uma personalização de um projeto residencial. Eu consigo aqui, por exemplo, bordar a inicial do cliente ou do filho do cliente dentro do quarto. Então é algo assim, nossa, esse espaço é meu, é pensado para mim, é com a cor que eu gosto, é um toque de um tecido que me traz, né, um conforto, que me traz um aconchego. E quando a gente fala de comercial, a gente pensa muito também em praticidade, né? Pensa em cores da marca, pensa na personalidade daquela marca. A gente consegue também levar para ambientes comerciais, às vezes um estofamento. O estofamento já vamos indicar um couro ou um tecido que seja fácil de limpeza. É uma cortina que você precisa, provavelmente em espaço comercial, né, lojas e tudo mais, escritórios, não vai ser de tecido, vamos trabalhar com a persiana. Então a gente entende muito cada cliente para poder especificar o melhor para ele. Então, quando a gente fala de entender, é justamente alinhar, né? Porque a gente tem, olha, toda essa gama de opções. E às vezes a pessoa não tem noção de que fazer, de que forma fazer. E daí a importância de ter alguém orientando, de ter um profissional, de ter um projeto também para saber onde vai chegar, o que ele quer, quanto que ele vai gastar, que ele pode gastar nesse projeto e investir no sonho dele. Então agora, gente, a gente vai partir para uma parte que eu tô falando com o Paulo aqui, que eu adoro, que são as abraçadeiras das cortinas. Vamos conhecer um pouquinho. Gente, olha quanta coisa linda que Paula tá mostrando pra gente aqui. E aí ela vai mostrar como que esse tipo de material é colocado na cortina, né, Paula? Essas são as abraçadeiras ou cordas também de cortina. Eu trouxe aqui 4 modelos para mostrar para vocês. Esse aqui é um dos mais simples, que é uma cordinha e ele tem 2 opções. Ou você coloca o ganchinho na parede, ou ele vem com a presilha que ele mesmo se prende na cortina. E pronto, ele cria um elo, você consegue juntar a cortina no meio. Se eu quisesse abrir essa cortina para os 2 lados, a gente bota um ganchinho na parede e aí ele estaria nesse ganchinho sendo puxado para a lateral. Então ele é bem simples mesmo. Essa corda aqui é uma corda com um trabalho mais sofisticado. Ela é uma corda em seda, tem um trançado, então ela tem vários itens que trazem para ela uma certa sofisticação. Ela é uma corda mais clássica, né, para um ambiente mais nobre, mais arrumado. E eu trouxe uma outra opção de corda que é o oposto dela, que é justamente uma corda em fibra de bananeira para um ambiente completamente rústico, um ambiente de casa de praia, um ambiente onde você queira trazer, né, essa identidade de natural. Então é bem interessante também e é da mesma forma que a gente vai aprender. Olha só que modelo lindo, gente. Olha o efeito que dá. A Paula vai colocar aqui pra gente, ver como que funciona aqui. Essa abraçadeira aqui, que Lilian tá mostrando, é a abraçadeira mais clássica, né, no estilo. Ela é toda em passamanaí, em seda. Então ela tem diversos tipos de nós, de detalhes, né? Ela é uma abraçadeira francesa. E aí ela funciona da seguinte forma. A gente tem que abrir ela, né? As 2 alças dela.
E uma abraçadeira desse tamanho eu preciso ter volume de cortina para abraçar, porque é justamente esse movimento aqui que ela vai fazer. Nessa cortina minha aqui ela vai ficar meio pobrinha, né, para abraçadeira. Ó, eu passei uma perna e agora eu passo a outra e o próprio tecido prende ela. Ela fica super bonita, uma cortina super chique. Esse tamanho aqui, ela entra muito bem, por exemplo, em casas com pé direito duplo, que você tem um volume de tecido grande e ela sempre vai estar no centro, né? Ela sempre vai puxar o tecido para o centro. E ela dá um acabamento bem sofisticado para o ambiente também, né? Sim. Contribui para ser mais um acessório na decoração. Com certeza. E possível de não ser ela notada. É um adorno no ambiente. Eu trouxe essa abraçadeira, que é uma criação exclusiva do ateliê aqui, né? Aqui a gente tem uma técnica de tinturaria em linho no corpo dela, que se chama shibori. Essa técnica é uma técnica tradicional de tingimento que torna a peça única. Então ela também é um adorno com um estilo super diferente do outro, menos sofisticado, mas não deixa de ter sua personalidade. É um adorno único e ela vai ser amarrada mesmo. Aí a gente vai dar um nó, né, na cortina e elas vão funcionar dessa forma. Então ficam os pingentes e você tem um corpo em linho num tecido exclusivo. E é claro que esse modelo aqui, por ser um modelo que foi criado, desenvolvido pela gente, a gente pode fazer esse corpo com qualquer tecido. Então a barra da minha cortina foi feita num tecido diferente. A gente pode criar a abraçadeira também coordenando, ou coordenando, por exemplo, com um tecido de uma almofada e trazer para a abraçadeira, trazer esse toque de cor para a cortina. É interessante também que o cliente fica com várias opções de escolha, né? E dos acabamentos, do tecido na hora de compor, né? De colocar essa abraçadeira na cortina. E eu achei interessante que é bem fácil. Bem de fácil. manusear, Essa aqui, de colocar. essa e as cordas são as mais fáceis realmente de você arrumar. E a cortina fica assim arrumada também, né? Gente, a gente quer agradecer muito a Paula por ter disponibilizado o seu tempo. Nós estamos num ateliê aqui, né, onde ela tem uma loja com uma gama de informações de decoração e aprendendo bastante, né, um pouco mais do que o mercado oferece, que sempre tem novidades, né, Paula? E a gente quer muito agradecer você por estar aqui falando um pouco pra gente do nosso canal. Lilian, eu que agradeço a vocês, a casa está sempre aberta, eu acho que tem muito conteúdo aí pra gente gerar pela frente, a gente já tá conversando aqui e vai vir coisas bacanas aí pelo seu canal. Com certeza. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.